Olá, terça-feira, dia 26 de março de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Primeira parte da reunião ordinária tem palestra sobre vocação e orientação para jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Projeto de lei do vereador Gustavo Peta quer obrigar treinamento de professores para evacuação em caso de incêndio. E no esporte, Veracruz Basquete vence Blumenau no ginásio do Paineiras e segue 100% na liga. Ontem foi dia da 14ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Galtério, que concede o título de cidadão emérito a Cláudia Arlindo Lopes. Também em turno único foi aprovado o projeto de lei do vereador Jorge da Farmácia, que declara órgão de utilidade pública municipal a URB F9. Também foi aprovado em turno único o projeto de lei do vereador Permínio Monteiro, que denomina a ciclovia da Baden-Powell como ciclovia Adilson Roberto dos Santos. Outro projeto que foi aprovado em turno único é o de decreto legislativo do vereador Rubens Gás, que concede diploma de honra ao mérito à ONG Campinas contra o Câncer de Mama. O projeto de lei do vereador Ailton da Farmácia também foi aprovado. A proposta revoga a legislação anterior de 2009 e muda o Dia do Criador de Pássaros, que atualmente é comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de outubro. A matéria determina que essa comemoração seja no terceiro domingo do mês de junho. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que trata da reserva de vagas para os veículos que transportem pessoas com deficiência ou comprometimento de mobilidade nos estacionamentos localizados no município de Campinas. O item 7 também foi aprovado e é de autoria do vereador Zé Carlos. Ele acrescenta e altera dispositivos na resolução que trata do regimento interno da Câmara. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Dalécio Pastor. Por iniciativa do vereador professor Alberto, a primeira parte da 14ª reunião ordinária foi dedicada aos jovens que estão de olho no mercado de trabalho. A primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira foi dedicada aos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Por iniciativa do gabinete do vereador professor Alberto, a psicóloga Cristiane Maria de Oliveira ministrou a palestra Talento e Vocação no plenário. O tema rendeu elogios do parlamentar. Foi uma palestra muito legal. Como professor, eu observo muito o tempero da palestra, né? E a psicóloga Cristiane foi muito feliz nos seus exemplos, nas suas colocações. Uma palestra muito gostosa de se ouvir, né? E edificante, porque mexe com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Para o vereador, muitos jovens que iniciam uma formação acadêmica ou mesmo que entram no mercado de trabalho acabam se decepcionando por perceberem a realidade diferente do imaginado. Por isso, a orientação profissional pode ser importante neste processo de formação. É fundamental, porque, na verdade, toda a sociedade ela projeta uma realidade. Então, não é real, é a projeção de uma realidade. Então, um aluno, ele vê, de repente, uma profissão que é glamourosa, tal, mas não é aquilo. A realidade deles não é aquilo, ela projeta aquilo. E é por isso que muita gente se decepciona. Ele começa e fala, pô, não é isso que eu queria. Aí entra um profissional da área para desconstruir essa projeção de algo que não é real e trazer ele mais perto da realidade. O que é a profissão de fato? Ainda na opinião do vereador professor Alberto, pais e professores devem ter ciência de que suas influências serão determinantes para os jovens. Os adultos têm que ter discernimento para ministrar palavras afirmativas e não simplesmente algo depreciativo, porque as crianças, as pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes que precisam de referências, estão atentas a isso. Então você pode levar uma boa referência ou, infelizmente, uma referência negativa. A convite da Comissão de Administração aqui da Câmara, o presidente da CEJAM virá ao Legislativo nesta sexta-feira. Acompanhe.
O presidente da Comissão de Administração Pública, vereador Jorge Schneider, do PTB, informou durante a 14ª reunião ordinária realizada na noite desta segunda-feira que irá trazer o presidente do CEJAM, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, Ademir Medina, para prestar esclarecimentos aos parlamentares. Eu gostaria de lembrar aos vereadores que na próxima sexta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã, virá o senhor Ademir Medina, presidente da CEJAM, aquela entidade que houve a denúncia a respeito de favorecimento ou não para um contrato com o Hospital Mário Gatti, será na presidência. A reunião vai ocorrer na presidência porque tanto o plenário quanto o plenarinho estarão ocupados em virtude da 23ª edição do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é esclarecer dúvidas dos vereadores em relação à denúncia de que haveria irregularidades no convênio entre a instituição e a rede Mário Gatti. Todos os vereadores estão convidados para que façam suas perguntas, para exaurirem qualquer tipo de dúvida. O vereador Gustavo Peta apresentou um projeto de lei que prevê treinamento adequado aos professores, funcionários e estudantes das escolas públicas e privadas para simulações de evacuações em caso de incêndio. O projeto de lei 67/2019 do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, foi protocolado na última semana, mas ainda não há uma data para ir à votação. O PLO dispõe sobre a obrigatoriedade de treinamento adequado ao corpo docente, funcionários e estudantes para simulações de evacuação em casos de incêndio. Eu estou muito preocupado com a situação das escolas de Campinas, tanto as municipais, as particulares, as estaduais, porque a maioria delas não tem nenhum tipo de programa de treinamento para os docentes, alunos, funcionários se prepararem para uma situação de acidente, de incêndio, né? E a gente sabe que um local público com grande concentração de pessoas, principalmente de crianças, precisa se preparar para algo que possa vir a acontecer. O projeto prevê que as simulações deverão ser realizadas no início de cada ano letivo e pelo menos uma vez em cada semestre, cabendo à instituição definir as datas. Segundo o vereador, o descumprimento da lei por parte da rede de escolas privadas vai implicar em advertência e, em caso de reincidência, a instituição será multada. O projeto de lei vai no sentido de obrigar todas as escolas a realizarem treinamentos e preparação dos seus funcionários, dos seus professores e também dos estudantes, para que eles possam estarem preparados para caso de algum incêndio ou de algum grande acidente. O programa de castração de cães e gatos da Prefeitura está agendando de hoje até quinta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, no Centro Esportivo Unificado Jardim Florense 1. Os interessados em castrar os animais vão poder levar, então, do dia 1º ao dia 5 de abril. Tem que ser morador do bairro e agendar, tá certo? Ontem a Câmara aprovou mudança no regimento interno que determina prazo nas audiências para discussão de projetos. O projeto foi aprovado em turno único e depende da promulgação do presidente para mudar a regra no que diz respeito aos prazos para a realização de audiências públicas para debater as propostas que tramitam na Câmara. De acordo com o autor, o vereador Zé Carlos, é preciso criar um prazo máximo para a realização das audiências e a proposta define as regras para que isso ocorra. Então nós estamos fazendo essas adequações para que amanhã, se o vereador que está aqui, ele tem que fazer a audiência pública, dentro desse ano tem que se fazer a audiência pública. A proposta determina ainda que, no caso do autor do projeto não fazer parte mais da vereança, a matéria será debatida pelo menos por um membro da Constileg ou, se o Poder Executivo for o autor, um representante da Prefeitura ou líder de governo. Zé Carlos exemplifica como será a mudança. O vereador Thiago Ferrari tem projetos bons aqui na casa e que não foi feita audiência pública e que agora não pode se fazer. Por quê? Porque o autor do projeto tem que estar presente. Quer dizer, você enterra um projeto que é bom porque o vereador não está presente, ele não foi reeleito. Então nós estamos fazendo com que os projetos venham para a pauta.
e se tiver que fazer audiência pública, que faça. Então nós estamos alterando nesse sentido o regimento interno para que todos os vereadores possam acompanhar seu projeto e fazer com que ele venha para a pauta. Uma indicação do vereador Paulo Galtério pede que durante as obras do BRT seja adotado o rodízio de veículos conforme a placa em 2 grandes avenidas aqui da cidade. A indicação 1671 pede que durante as obras do BRT haja um rodízio de veículos nas avenidas Amoreiras e John Boy Dunlop e também nas vias marginais. Isso aqui foi uma ideia nossa mesmo, porque como você pode ver, não precisa ir muito longe, você vê o volume de veículos que nós temos nessa via aqui. E a gente entende que o rodízio de veículo hoje é a última alternativa. E através dele a gente vê que é a única forma da gente diminuir o número de veículos aqui nessas vias. Então a gente entende que a implementação do BRT é uma medida necessária, muito embora não seja simpática a todas. Mas o que a gente tem que lembrar é que o rodízio já é perene em São Paulo, ele é permanente. E as pessoas não reclamam. Eu, quando vou para São Paulo, a primeira coisa que eu quero lembrar, que eu sou obrigado a lembrar, é que a minha placa do meu carro, para ver se eu não vou ter problema. E aqui é a mesma coisa. O rodízio de veículos deve funcionar nos moldes do atual existente em São Paulo. A placa final do veículo determina qual dia ele pode ou não circular. Se a pessoa tiver um outro caminho que não passe nessas vias, não tem problema nenhum, ela pode seguir com o veículo dela normalmente. Ele não engloba uma região, ele engloba apenas as vias que margeiam o BRT. Segundo a indicação, o rodízio deve funcionar das 7 às 9 da manhã e das 5 da tarde até às 7 da noite. E ele deve durar somente até o fim das obras do BRT. Nós temos uma conversa com a INDEC, com o presidente Barreiro, e ele quer deixar o rodízio como última alternativa. A partir do momento que ele entender que não tem mais condições de continuar o conjunto de veículos que está passando, ele implementa, mas é a última das alternativas. Ele vai tentar utilizar alguns locais em que o BRT já foi pronto. Agora, se chegar numa última situação em que a gente entenda que não dá mais, aí com certeza vai ter que ser implementar o rodízio nessas vias. Na terceira rodada da Liga de Basquete Feminino, o Veracruz venceu mais uma. Jogando no ginásio do Paineiras, o Veracruz Basquete recebeu a equipe de Blumenau e com a pontaria afiada desde o início, mostrando muita segurança durante toda a partida, a equipe abriu 18 pontos já no intervalo. Liderada pelas alas Ariadna e Patti, que terminaram a partida com 24 pontos cada, a superioridade campineira ficou evidente no segundo tempo. E no final, o Veracruz venceu por 81-57. 24 pontos de diferença. Agora são 3 vitórias em 3 jogos. A equipe é a nova líder da liga. É a melhor equipe do Brasil, né? Anote aí porque o próximo jogo é novamente aqui em Campinas, dia 5 de abril, sexta-feira da semana que vem, às 7 horas da noite, no ginásio Paineiras, contra São Bernardo. Vale a pena, quem nunca foi no ginásio pode conferir porque a equipe joga muito. Já ontem, no Troféu do Interior, o Guarani foi a Mirassol e saiu derrotado por 2-0. Gols de Marquinhos e Simeão. O jogo de volta acontece nesta quinta-feira, 7h15 da noite. O Bugre precisa de 3 gols de diferença para vencer no tempo normal e avançar no Troféu do Interior. Que fazem, diria o outro. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição, hein? Tchau, tchau!